Hoje eu vou te ensinar Premiere Pro do absoluto zero. Desde o momento em que você abre ele pela primeira vez, até o momento em que você exporta o seu primeiro vídeo completo. Você pode baixar os arquivos aqui na descrição para acompanhar o tutorial. Dito isso, vamos começar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui em Edit, no canto da tela, Preferências General. E a gente vai configurar o Premiere Pro da melhor maneira possível. Eu vou passar aqui por todas as abas, você pode pausar e tirar um print para copiar e colar as minhas configurações, mas eu vou te explicar as mais importantes. A primeira configuração importante é Autosave. Você tem que ativar isso daqui, Automatically Save Projects, porque isso vai garantir que você nunca perde o seu projeto no meio dele. Então digamos que você está lá editando um vídeo, seu Premiere dá um erro. Sei lá, o seu PC superaquece e fecha o projeto. Ele vai ter esse arquivo salvo na sua última edição. Eu coloco aqui 1 minuto, mas se o seu PC for muito fraco, você pode colocar 3, 5 minutos. Quanto mais rápido, melhor. E Maximum Project Versions, que é quantas versões do projeto ele vai salvar, eu coloco em 20 para ter um histórico completo. Como ele vai salvar a cada 1 minuto, eu tenho os últimos 20 minutos que eu editei com arquivo separado. Se eu precisar voltar alguma hora, eu tenho ali. E vamos ativar essa opção aqui, Autosave also saves the current projects. Quando ele salva automaticamente, a cada 1 minuto ele cria uma cópia do seu projeto. Aqui ele vai salvar também o projeto que você está usando. A segunda configuração mais importante é Memory. Aqui você vai definir quanto da sua memória RAM do seu computador vai ser usada só para o Premiere Pro. Se você não entende muito disso, é basicamente o poder de capacidade cerebral dele. Eu tenho 16 GB de RAM e eu coloquei que a RAM que vai ser usada em outros aplicativos é 3 GB, ou seja, sobram 13 GB para o Premiere. Se você está em dúvida, só arrasta isso aqui para a esquerda o máximo possível até chegar no limite. Deixa a maior memória possível para o Premiere. Por fim, aqui em Media Analysis and Transcription, a gente vai vir aqui embaixo e colocar Default Language Português. Assim, sempre que a gente for traduzir algo, ele vai ser automaticamente em português. Se você trabalha mais com projetos em inglês, por exemplo, você pode vir aqui e mudar para inglês. Com tudo isso pronto, a gente pode dar OK e a gente pode iniciar o nosso projeto. Então aqui no Premiere, o que você está vendo? Aqui no meio a gente tem um histórico dos seus últimos projetos, e aqui na esquerda você tem a única parte que você vai usar dessa tela, para ser sincero, que é o botão de Novo Projeto. Você vai clicar nele e vai ver essa abinha que abriu aqui. Aqui você consegue definir as coisas mais importantes do projeto. Primeiro, o nome do projeto. E eu quero que você seja muito organizado com tudo isso, porque quanto mais organizado você é agora, mais rápido vai ser de editar depois. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, aula de Premiere Pro completa. Aqui na segunda opção, Location, a gente consegue definir onde vai ser salvo todos os arquivos do projeto. Então a gente pode clicar aqui em Browse e selecionar uma pasta do nosso computador. No caso, eu tenho aqui uma pasta aula de Premiere. Eu vou clicar aqui em salvar. Em template, a gente pode usar algum template de projeto. Como a gente não vai entrar nisso agora, eu vou pular essa parte. E a gente pode ativar esse botão aqui, Skip Import Mode. Muita gente pula essa próxima etapa, mas é muito importante. Antes de clicar aqui em criar, você tem que clicar nas configurações. Porque tem uma configuração muito importante para definir se o seu computador vai travar muito editando ou se vai ficar muito suave, que é essa daqui, Video Rendering and Playback, que é qual peça do seu computador ele vai usar para visualizar o vídeo, para renderizar o vídeo. No caso, dependendo do seu computador, você vai ter opções diferentes aqui, se é um AMD, se é um NVIDIA RTX, GTX, se é qualquer outra coisa, se é um Mac, por exemplo. Mas você quer sempre que ele diga aqui GPU e nunca CPU, porque se você for usar o seu processador vai travar muito, você tem que usar a sua placa de vídeo, que é a GPU. E aí você pode pedir para o GPT qual das opções que aparece para você é a melhor para o seu computador. No caso do meu, essa daqui, CUDA. As outras opções não são tão importantes. A gente pode dar um OK e clicar aqui em Create, que é criar. Agora, o seu Premiere Pro provavelmente não vai estar do jeito que o meu tá, porque eu criei uma interface personalizada para o meu Premiere. Eu coloquei cada um desses quadradinhos, que a gente chama de painéis, em lugares específicos que combinam com como eu edito meus vídeos. E essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui antes de começar o nosso projeto, organizar a nossa interface. O Premiere Pro é um programa que as pessoas chamam de modular, ou seja, ele é composto por esses painéis que eu posso simplesmente arrastar para fora e colocar ele em outro lugar. Posso, por exemplo, colocar ele aqui no meio, colocar ele aqui embaixo, ou em qualquer outro lugar que eu quiser. Por exemplo, esse aqui é um dos modos padrões do Premiere. O seu provavelmente vai vir assim, mas eu vou te mostrar como reorganizar isso aqui para trabalhar melhor com o tipo de vídeo que a gente vai editar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer se o seu Premiere não tá assim, é clicar aqui em Window em cima, Workspaces e Editing. Assim ele vai ficar exatamente igual ao meu tá agora. A gente vai mudar algumas coisas de lugar, tirar algumas abas e adicionar algumas novas, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer é remover esse negócio aqui de volume, clicando no botão direito bem em cima do painel e clicando em Close. Isso vai liberar um pouco mais de espaço pra gente. Em seguida a gente vai pegar o Effect Controls, que é essa aba aqui, e arrastar ela aqui pro lado,
esquerdo do programa. Você pode ver que está escrito programa, eu vou clicar aqui e colocar no lado esquerdo. Já vai fazer sentido, calma aí. A gente pode fechar essa aba do Audio Clip Mixer, fechar essa aba do Metadata e fechar essa aba do Source. Nosso programa vai estar mais ou menos assim. Agora a gente vai clicar aqui em Window, vai clicar em Properties, aqui embaixo. Lembrando que você pode pausar o vídeo para ir acompanhando. Pegar essa aba aqui pelo nome dela e colocar aqui na esquerda geral do programa. Vai aparecer essa linha verde para você. Pronto. Agora é só redimensionar ela para ficar de um tamanho agradável aqui. Vou pegar essa aba do projeto, Project, e vou arrastar aqui para baixo dessa aba do Properties, aqui embaixo. E vou de novo ajustar o tamanho. Vou fechar esse Media Browser, vou fechar esse Libraries, vou fechar esse Info. Vou pegar essa aba aqui chamada Effects e vou colocar aqui embaixo do lado direito, certo? Eu vou deixar ele bem pequenininho, porque a gente não vai usar muito ele agora. Vou fechar esse History e vou fechar esse Markers. Agora eu vou só pegar aqui a timeline e vou aumentar o tamanho dela, deixando essa aba de ferramentas bem pequenininha. E a nossa interface está basicamente ajustada para começar o nosso projeto. Durante o vídeo, eu vou ir adicionando uma tela, tirando alguma tela, mas a base da nossa interface vai ser isso daqui. Depois desse vídeo, se você se acostumar, você pode manter e adaptar para o seu trabalho, ou você pode mudar completamente se você preferir em outros lugares. Agora a gente pode finalmente trazer os nossos arquivos de vídeo para cá. Então a gente vai clicar aqui na aba Project em Import Media, que é trazer os arquivos para dentro do projeto em si, e você vai receber esses dois arquivos. Um é a tela e o microfone, e o outro é a minha câmera. E eu decidi separar assim porque vai ter um processo aqui muito importante que você vai ter que fazer na maioria dos clientes que você consegue de sincronizar o áudio e a câmera. Então é muito bom você já aprender isso agora. Eu vou selecionar esses dois arquivos e vou clicar aqui em abrir, certo? Com esses dois arquivos aqui, a gente pode arrastar isso aqui para o lado para ver mais os nomes. Eu vou primeiro criar uma pasta para deixar o nosso projeto bem organizado. Então aqui, clicando com o botão direito no Project, eu vou clicar em New Bin. Bin é pasta. E vou colocar aqui, arquivos principais. Eu vou renomear aqui o nosso arquivo da tela e do microfone, clicando uma vez em cima do nome dele para tela e mic. E vou renomear o arquivo da minha câmera, clicando em cima do nome, para câmera. Vou selecionar os dois e arrastar para dentro da pasta. E agora a gente pode começar a nossa edição em si com tudo organizado. O primeiro passo é preparar o material para ser utilizado na edição. Então a gente vai primeiro criar uma sequência. Uma sequência é onde os seus vídeos vão viver e onde você faz a edição em si. A gente vai clicar com o botão direito aqui dentro do Project, clicar aqui em New Item ou Novo Item e Sequência, que é a primeira opção. Você vai ter vários presets aqui que você pode escolher pré-definidos, mas a gente vai criar um do zero. A gente vai fazer isso clicando aqui em Settings. O seu provavelmente vai estar com algum pré-definido, a gente vai só alterar. A primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é o Time Base. Isso aqui é quantos FPS o seu vídeo vai ter, quantos quadros por segundo. Quanto mais suave o vídeo vai estar. Você pode ver, por exemplo, nesse vídeo que você está assistindo, que a minha câmera é 60 FPS, então é bem mais suave do que a minha tela que está a 30 FPS, por exemplo. Para esse vídeo em específico, eu utilizei para gravar ele 30 FPS, então eu vou selecionar aqui 30 frames por segundo. Próxima coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é em vídeo. Aqui a gente vai definir qual é o nosso tamanho de vídeo em si. Você provavelmente já ouviu falar de Full HD, HD, 4K, etc. É aqui que a gente define isso. No caso, essas configurações aqui, 3840 por 2160, é um vídeo 4K. A gente não quer isso para esse projeto, então a gente vai definir aqui 1080 por 1920, que é o tamanho de um vídeo vertical curto de Reels, YouTube Shorts, TikTok, etc. Você pode copiar o resto das minhas configurações aqui pausando o vídeo, elas não são muito importantes de se explicar o que fazem, mas aqui embaixo a gente vai trocar o nome da sequência para principal, pra gente saber que essa é a sequência principal. Vamos dar OK, e eu vou colocar essa sequência principal na mesma pasta aqui dos arquivos principais. Com isso pronto, você acabou de ativar a aba da Timeline, que é essa aba aqui que você tá vendo, que tem a agulha, que é esse negócio azul comprido, que tem as layers, que são camadas, que são esses retângulos que você tá vendo aqui, e você liberou também o Program, que é o preview do vídeo. Como a gente tá editando um vídeo vertical aqui, você pode ver que fica muito espaço em branco ao redor aqui do nosso vídeo, que é essa parte preta. Não tem nada porque a gente não botou nada. Então eu vou mudar um pouco a minha interface aqui para ficar mais fácil de ver esse vídeo. Eu vou pegar aqui esse Program e vou arrastar ele pro lado direito, nessa aba verde aqui. E vou diminuir ele, arrastando para a direita a bordinha, até ficar de um tamanho agradável aqui. Eu acho que mais ou menos aqui tá bom. Eu vou diminuir aqui a aba de Effects, de novo, e vou deixar nossa interface assim por enquanto. A gente pode até trazer a aba de Effects aqui para cima, né? Para ela ocupar menos espaço da nossa timeline.
e já tá bem melhor. Você tem que se acostumar com a modularidade do Premiere. Durante os projetos eu fico alterando várias coisas para adaptar o meu trabalho pro projeto em si. Com isso resolvido, agora a gente vai trazer os arquivos para dentro da nossa timeline. Então a gente vai simplesmente pegar aqui a tela e o microfone, o arquivo dele, e arrastar aqui para dentro. E simplesmente largar o mouse. Como você pode ver, tem agora várias camadas aqui coloridas. A gente tem alguns comandos que a gente executa aqui dentro dessa timeline. Por exemplo, se eu apertar Alt e arrastar o meu scroll do mouse, né? A minha rodinha do mouse, ele vai aumentar e diminuir o tamanho horizontal. Você pode ver. Se você segurar Alt e usar a rodinha do mouse aqui em cima de uma camada, ele vai aumentar e diminuir essa camada apenas. Você pode ver verticalmente, né? Eu gosto de deixar um pouquinho maior assim para conseguir ver o áudio. Se você não está vendo o áudio assim, você provavelmente tem que ajustar essas configurações aqui, que você clica nessa ferramentinha aqui. Você pode copiar as minhas configurações aqui, ou as configurações clicando aqui do lado da sua sequência, tem um nomezinho, você clica nos 3 hambúrguerzinhos aqui, tem mais algumas configurações aqui para você copiar. Certo, a gente consegue aumentar e diminuir o tamanho, consegue aumentar e diminuir o tamanho da camada. Se você aumentar aqui o tamanho e você quer mexer, você pode selecionar aqui a barra, certo? E arrastar ela, ou você pode segurar Shift e arrastar a sua rodinha do mouse, e se você segurar Ctrl e arrastar a rodinha do mouse, você sobe e desce. Então são comandos úteis aí, você vai pegando o jeito. Basicamente a regra é rodinha do mouse e Shift, Ctrl ou Alt. E daí onde o seu mouse estiver, ele vai fazer esse comando. Por exemplo, se você fizer aqui dentro do project, não vai fazer nada. Se você fizer aqui, ele vai fazer aqui dentro. Se você fizer aqui, não vai fazer nada, aqui nada, mas aqui dentro ele vai executar. A primeira coisa que a gente vai fazer nesse projeto aqui é sincronizar o áudio da câmera com o áudio da tela e do microfone. Com o meu computador, eu gravo esse microfone aqui, que é de alta qualidade, e com o meu celular, eu gravo a minha câmera. Aí a gente tem que juntar a imagem boa da minha câmera com o áudio bom do meu microfone. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, como você pode ver nesse arquivo aqui, a gente tem 3 camadas. Uma delas tem esse desenhozinho aqui e 2 delas não tem nada, só linhas retas. Por quê? Esse desenhozinho aqui que você tá vendo, eu vou aumentar bastante o zoom aqui para você ver, é uma waveform, que é uma prévia do seu áudio. É basicamente o desenho de como o seu áudio é visualmente. Então, se eu clicar aqui em cima onde tem esses trilhozinhos e trazer a minha agulha aqui e apertar a tecla espaço, eu vou dar play no vídeo, olha só. Você pode tirar um print. Eu dei play no vídeo, tô assistindo o vídeo. Você pode tirar um print. E esse aqui é o áudio, então como você pode ver, quando tem uma linha reta, não tem nada, não tem som, e quando tem o desenhozinho, tem áudio. Você pode tirar um print ou comentar E quanto mais alto é a ondazinha, mais alto é o volume. sacrifício que eu te mando no... Então isso é algo que a gente vai usar em todas as próximas etapas. Mas certo, a primeira coisa que a gente vai fazer de verdade aqui para começar a nossa edição finalmente é deletar essas 2 camadas aqui que a gente não vai estar utilizando. Você tem que garantir que essa opçãozinha aqui, Linked Selection, não está ativada, porque se ela estiver ativada, você vai selecionar essa camada e vai selecionar tudo. Tá vendo? A gente não quer isso, a gente quer selecionar só essas 2, então você vai desativar isso daqui. Vamos selecionar essas 2 e apertar Delete. Vai deletar. Com isso deletado, a próxima coisa que a gente vai fazer é trazer a nossa câmera para cá para começar a sincronizar o nosso áudio. Então eu vou pegar o meu arquivo de câmera, vou arrastar ele aqui, e se eu colocar ele em cima da minha tela e do meu mic aqui, na mesma camada, ele vai deletar o meu vídeo da tela e do microfone. Porque a gente não pode ter 2 coisas na mesma camada, uma em cima da outra ao mesmo tempo. A gente tem outras camadas para isso, então eu dei um Ctrl Z aqui para tirar, eu vou arrastar em cima. Então na camada de cima. Assim a gente tem as 2 existindo ao mesmo tempo aqui dentro da nossa timeline. E o vídeo que você vê aqui no seu program é o vídeo que estiver mais em cima. Como você pode ver a câmera. Se eu arrastar aqui a tela e o mic para cima, você vai ver o vídeo da tela e do mic. Vou dar um Ctrl Z de novo, é só para exemplificar. E agora eu vou fazer uma coisa aqui que você tem que aprender a fazer. Eu vou ativar o meu Link Selection, vou selecionar esse vídeo da câmera, ele vai selecionar o áudio junto, e eu vou clicar com o botão direito nele. Vou vir aqui em Label e vou colocar uma cor diferente aqui, tipo azul, para separar os 2 das cores. Como você pode ver, a gente tem uma linha grossa separando aqui em cima e embaixo. Em cima a gente tem o nosso vídeo, embaixo a gente tem o nosso áudio. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar as 2 camadas de áudio para sincronizar os 2 arquivos. Agora, aqui tem um jeito muito fácil de sincronizar, porque os 2 estão gravando o áudio. Então o que a gente pode fazer? Tem uma função do Premiere, onde você seleciona todos os vídeos, todos os áudios, botão direito, Synchronize. A gente coloca aqui Audio Track Channel 1 e ele vai ouvir os 2 áudios, tanto da câmera quanto do microfone, e vai achar os pontos em comum e vai alinhar pra gente. Tá vendo? Que antes tava pra trás
e a gente usou a função e ele foi pra frente pra alinhar os dois exatamente na mesma duração, isso é um jeito de sincronizar o áudio. Só que muitas vezes isso aqui não deixa perfeito, então a gente tem que sincronizar um pouquinho à mão. Então eu utilizei a função, vou deixar ela aí, vou desativar o meu link e vou deletar o áudio de baixo da câmera, certo? Vou deixar só o áudio do microfone. Eu vou achar um ponto aqui da minha gravação onde tem uma frase curta. Bem curta, então você pode ver aqui que bem aqui no meio, entre duas frases longas, tem essa frase curtinha aqui. Eu vou dar zoom nela, eu vou trazer a minha agulha pra cá e eu vou olhar pro meu vídeo, pra minha boca e vou olhar pro áudio pra ver se eu tô falando ao mesmo tempo que o áudio tá saindo, visualmente. Porque dá pra ver quando o áudio tá atrasado, eu vou mostrar pra vocês. Olha só, dá pra ver que tá um pouquinho atrasado. Por exemplo, não precisa fazer isso aqui que eu vou fazer, eu só vou te mostrar. Eu vou arrastar ele pra frente, olha só como parece que tá atrasado. Você pode tirar um print. Tá vendo? O áudio começa e eu só começo a falar depois. Então o que a gente vai fazer para sincronizar isso aqui? Eu vou pegar exatamente o momento em que eu começo a fazer esse barulho com a minha boca. Como você pode ver aqui, eu abro a minha boca aqui. Eu vou selecionar o arquivo da câmera aqui. Vou apertar M com ele selecionado. Isso aqui vai inserir um marcador nessa faixa aqui. Como eu sei que eu começo a fazer esse barulho antes, tá vendo como o marcador está depois do começo do barulho? Eu vou selecionar aqui e vou arrastar para trás. Olha só que eu não consigo arrastar para trás, porque se a gente tirar o zoom, a gente está encostando na parede aqui da nossa sequência. Então aqui no começo é 0 segundos. Não tem como ir para trás de 0 segundos. Então eu não consigo empurrar esse vídeo mais para trás, empurrando ele. Porque não tem como ir atrás de 0 segundos. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar ele um pouco, simplesmente segurando aqui no cantinho dele até aparecer esse mouse vermelho. E vou trazer para a direita. Vou voltar aqui onde a gente estava. Vou dar um zoom. Vou arrastar aqui onde está o marcador para trás, onde está o começo do barulho. E vou ver se parece sincronizado agora. Você pode tirar um print. Perfeito. Então, muito simples de fazer essa sincronização. A gente vai ajustar o comecinho e o fim do vídeo para ficar exatamente igual. Basicamente, a gente está fundindo esse vídeo novo com esse áudio novo. A gente vai deletar o arquivo de vídeo da tela e do microfone. O áudio a gente vai deixar. Vai trazer esse arquivo azul para baixo. Então, o que você pode fazer aqui para não ter erro? Você seleciona esse arquivo, mantém o seu mouse segurado, aperta Shift e arrasta ele para baixo. E aí, você vai mexer ele perfeitamente. A gente vai ativar esse imãzinho aqui, Snap on Timeline, que eu vou chamar só de Snap a partir de agora, e vai arrastar esse vermelho aqui até aparecer esse íconezinho branco aqui que gruda o seu mouse, você vai sentir nessa mesma ponta aqui. A gente vai selecionar os dois e vai arrastar os dois até bater na parede, certo? Não tem como empurrar mais que isso para trás. Agora, a gente vai fazer o mesmo aqui no fim. Como você pode ver, o vídeo tem muito mais tempo do que o áudio. O áudio está terminando aqui, mas tem muito mais vídeo. A gente vai fazer eles terem o mesmo tempo. A gente vai arrastar aqui a ponta final do vídeo azul até grudar aqui no finzinho com o áudio vermelho. Perfeito. A gente tem uma base resolvida. O áudio está sincronizado com a câmera. Perfeitamente. Só um detalhe final para fazer essa fusão funcionar de verdade. Selecionar os dois, clicar com o botão direito e clicar aqui em Link. Agora, quando a gente ativa essa opçãozinha aqui do link, ele vai selecionar os dois, e isso é muito importante depois na hora de cortar. Agora, existe uma ordem de operações, uma ordem de quais edições você vai aplicar no vídeo para ter o melhor resultado possível. Por exemplo, quando você acha que você insere as legendas? Agora, quando tá todo o vídeo solto aí, ou depois que a gente tiver todo ele cortado, sem silêncios, com algumas frases repetidas removidas? Exatamente, na segunda opção. Porque se a gente colocar a legenda agora, a gente vai ter muito mais trabalho para ajustar todas as legendas, para cortar as frases fora, do que se a gente só deixar o vídeo cortadinho como a gente quer e aí botar as legendas. Então isso é só um exemplo de como a ordem de operações importa. Por isso, a próxima coisa que a gente tem que fazer é tratar o áudio e o vídeo. Com tratar, eu quero dizer melhorar. Isso aqui que eu tô usando nesse vídeo que você vai baixar é um microfone profissional, é uma câmera profissional. Mas sempre tem como deixar melhor. E é isso que te destaca como editor profissional. O quão bom você deixa elementos simples. Se o seu vídeo tem só você falando e uma legenda, não adianta fazer de qualquer jeito. São só duas coisinhas. Faz o melhor possível que você consegue. E eu vou te ensinar aqui algumas técnicas agora que são muito simples, aplicáveis em qualquer tipo de edição e que deixam o seu vídeo muito mais profissional. Mas a gente tá com algumas partes da interface faltando para conseguir fazer isso. Então a gente vai clicar aqui em Window primeiro. E a primeira coisa que a gente vai colocar é o Lumetri Color, certo? Ele vai aparecer em algum lugar aleatório, a gente vai colocar ele aqui junto com o Properties, na mesma aba dele. Só tem que ajustar aqui que ele deu uma mexida, né? E agora a gente tem que colocar aqui também o Audio Track Mixer. Ele vai aparecer em algum lugar, a gente vai colocar aqui do lado de Effect Controls. Vamos primeiro trabalhar no vídeo. A gente vai selecionar aqui nosso arquivo. A gente tem ele aqui visível na nossa direita, né?
Se você quer procurar um quadro melhor para conseguir ver mais cores de uma vez, é só arrastar aqui a sua agulha, clicando aqui em cima da parte amarela, esse azulzinho. Por exemplo, eu acho que aqui é um bom frame, tá com uma pose boa, para mim ver as cores. Eu vou diminuir aqui o tamanho disso daqui, dessa aba do projeto, porque eu não preciso ver ela agora. E a gente vai trabalhar com essa interface aqui, do Lumetri Color, que é basicamente uma ferramenta do Premiere, um painel que te permite mudar as cores do vídeo. Agora, existe literalmente uma disciplina inteira de correção de cor, que a gente chama de tratamento de cor, que você já deve ter ouvido falar, mas a gente vai fazer algo básico aqui que funciona para todo o vídeo. Primeiro, tudo que é escuro na vida real tem que ser escuro no vídeo. Então, por exemplo, na vida real, essa camisa aqui é bem mais preta, bem mais escura. Então eu vou usar essa ferramenta para fazer isso aqui ficar igual à vida real. Na vida real, a minha pele é um pouquinho mais pro vermelho do que esse amarelo. Esse vermelho aqui atrás de mim tá mais chamativo, etc e tal. A gente vai ajustar esses detalhes. A primeira coisa que a gente vai fazer é ajustar essas sombras. Então a gente vai vir aqui em Shadows, que é sombras, e puxar para a esquerda, que vai escurecer essas sombras. Você tem que tomar cuidado para não fazer demais. Se eu passar demais começa a ficar feio, então eu vou só puxar um pouquinho para cima de novo. Perfeito. Agora eu vou pegar as coisas pretas, pretas mesmo, tipo meu cabelo, meu olho, minha camisa, e vou puxar um pouquinho mais pra baixo pra deixar mais escuro. Perfeito, agora tá aparecendo a vida real, tá bem escura a camisa. E você pode ver de olho aí o quanto fica bom. Mas agora eu sinto que tudo ficou um pouquinho escuro demais. Então eu vou pegar as partes claras do vídeo, que é esse Highlights, e vou puxar um pouquinho pra cima pra ficar um pouquinho mais claro. Pra trazer um pouquinho de volta esse brilho. Perfeito, bem pouquinho, aumentou só 11, como você pode ver aqui do lado. E essa parte aqui, na minha opinião, tá resolvida. Já tá com mais contraste, tá muito mais legal de assistir. Para desativar essa correção que você fez, você pode vir aqui em FX, clicar e ele vai desativar. Então você pode ver o antes e o depois, tá bem melhor. Agora a gente tem que corrigir a pele, que é um dos pontos mais importantes de todo o vídeo. Para isso a gente vai usar uma ferramenta bem específica que o Premiere tem. Então a gente vai descer aqui e clicar em Curves, que é curvas. A gente tem várias opções aqui, a gente vai descer até encontrar essa daqui, Hue versus Hue, que basicamente permite a gente pegar uma cor do vídeo e mudar só ela. Então se eu quero que o vermelho vire um azul, eu posso literalmente selecionar aqui esse eyedropper, né, essa seringa, clicar no vermelho no meu vídeo, e eu vou só arrastar para cima ou para baixo esse pontinho vermelho, e ele vai literalmente mudar essa cor no meu vídeo. No caso não é isso que a gente quer. A gente quer selecionar nossa pele e deixá-la um pouquinho mais vermelha. Então quando eu seguro aqui o meu mouse no pontinho vermelho, você pode ver que ele me mostra. Se eu subir, vai ali pro vermelho, aí pro rosa, aí pro azul. Se eu descer, vai pro laranja, pro amarelo e pro verde. Então eu vou subir um pouquinho, bem pouquinho. Perfeito. Olha o antes e olha o depois. Tá bem mais com cara de pele agora, né? E por mim, já tá bem tratado desse jeito, já tá muito mais profissional. Vamos ver o antes, depois, antes e o depois, tá muito melhor. Agora a gente poderia ficar aqui 3 horas só falando de cores, mas a gente tem mais coisa pra fazer. Já tá bom o suficiente desse jeito aqui. Então agora o que a gente vai fazer é tratar o som. Para isso, eu vou dar zoom aqui na minha timeline, para uma seção específica, né, onde eu tô falando algo. Por exemplo, essa frase aqui. Eu vou usar a minha agulha, vou selecionar ela, arrastar ela, e vou colocar um pouquinho antes do começo da frase, e vou apertar o meu botão I. E vai criar essa seleção aqui, como você tá vendo. Vou trazer a minha agulha aqui até o fim dessa frase, vou deixar um espacinho em branco e vou apertar O. Como você pode ver, a gente criou uma seleção aqui nessa área do vídeo. Agora, quando a gente vier aqui embaixo do nosso preview, tem essas ferramentas. Tem uma régua, tem uma linha, tem um botãozinho de um vídeo, tem um botão de dar play no vídeo, né, de assistir. A gente quer clicar aqui em mais, certo? E vai aparecer todos os botões que você pode ter. Você vai procurar esse daqui, o Loop Playback. É um quadradinho com uma seta. Você vai selecionar ele e arrastar ele até aqui onde estão os seus botões. Coloque em qualquer lugar. E dá um OK. A gente vai ativar essa função. Agora, quando a gente assistir o nosso vídeo, ele vai infinitamente tocar só essa parte selecionada, olha só. Comentar amém e eu te mando no direct. Comentar amém e eu te mando. Então ele vai repetir infinitamente só essa seção selecionada. Porque a gente quer ficar ouvindo esse áudio aqui para tratar o nosso som. A gente quer ter só de referência isso aqui. E eu vou te dar a fórmula aqui de como tratar qualquer som para ficar perfeito, sem nenhum plugin externo, sem baixar nenhum programa, só no Premiere, que vai deixar o seu áudio profissional rápido. Então a gente vai usar aqui a nossa aba Audio Track Mixer. A gente vai clicar aqui nessa setinha que tem no cantinho e vai mostrar todo esse painel aqui com várias seçõezinhas. Como você pode ver aqui embaixo na nossa timeline, o nosso áudio vermelho, ele tá aqui na camada chamada Áudio 1.
A1. Então aqui a gente tem que procurar o áudio 1. Se você descer aqui, a gente pode ver que o A1, áudio 1, é essa primeira faixa comprida na vertical aqui. Então a gente vai usar ela. Aqui em cima, onde estão as barrinhas cinza, você vai clicar na setinha do lado e vai abrir uma lista de efeitos que você consegue colocar no áudio. E tudo que você precisa fazer é copiar exatamente os efeitos que eu vou usar. Primeiro, a gente vai vir aqui em Noise Reduction e colocar Denoise. Isso aqui vai diminuir o ruído do microfone. Clicando 2 vezes no nome dele, a gente abre as configurações desse efeito. É uma aba que você pode mexer também, mas a gente vai deixar no padrão por enquanto. Vamos fechar isso aqui. Só de dar play você já vai ver que o ruído diminuiu. Comentar amém e eu te mando no direct. Mas como você pode ver, o áudio está muito baixo. Então a gente tem que aumentar o volume. Para isso, a gente vai vir aqui nos nossos efeitos, vai colocar aqui Amplitude and Compression e vai clicar em Multiband Compressor. E vai clicar 2 vezes para abrir. Sinceramente, nem eu entendo direito o que isso daqui faz. Mesmo que eu seja músico, mesmo que eu produza algumas músicas, é bem complexo. Eu só venho aqui e coloco no preset que já vem pronto do Premiere de broadcast. E tá resolvido. Isso aqui resolve todos os meus problemas de áudio. Como você pode ver, vamos assistir aqui como tá. Comentar amém e eu te mando no direct. Já tá bem mais alto, bem mais cheio o áudio. Mas a gente tem que tomar cuidado porque algumas vezes a pessoa fala muito alto no vídeo, pode estourar o áudio. Ninguém quer ouvir um áudio estourado. Então a gente tem que colocar um negócio aqui que vai ajudar a gente a evitar esses estouros. Que é, aqui em Amplitude and Compression, Hard Limiter. Isso vai limitar o volume que a pessoa pode falar, independente de quão alto seja. Eu também só coloco o preset aqui, -3, certo? O padrão de indústria, pra ser sincero, é -6, mas eu gosto de usar -3 no meu microfone. Fecha isso e tá resolvido. Vamos ver como ficou o áudio? Comentar amém e eu te mando no direct. Como você pode ver, tá muito melhor, mas ainda tem um pouquinho de ruído bem agudo. Então a gente vai vir aqui no Denoise e tem uma configuração que pouca gente conhece. Até profissional não vê isso às vezes. Aqui a gente tem Processing Focus, onde o ruído vai ser focado. Todas as frequências, frequências do meio, frequências agudas. O ruído que eu ouvi ali era bem agudo, então eu vou clicar em frequências agudas. E eu vou aumentar um pouquinho aqui a força, eu vou botar em 60%. Agora, quando a gente for ouvir, amém e eu te mando no direct. Comentar amém. Dá pra ver que o áudio tá praticamente limpo, não tem ruído nenhum. Então, eu considero isso aqui um áudio tratado profissionalmente, pelo menos para redes sociais. Não vai pro cinema nem pra Globo isso aqui. Então a gente vai tirar essa seleção agora. Para fazer isso, botão direito, Clear In and Out, certo? E vai tirar nossa seleção. A gente vai tirar o zoom e vai começar a nossa edição. Primeira coisa que a gente vai fazer é ajustar o tamanho, porque como você pode ver, a minha cara está sendo cortada, né? Então a gente vai vir aqui em Effect Controls, que é a aba que controla todos os seus efeitos que você for adicionar no vídeo. E aqui, onde está escrito Motion nessa aba, você pode ver várias configurações. Position, Scale, Rotation, não sei o que lá. A gente vai clicar aqui em Scale, certo? Aqui onde tem o número 100 e vai diminuir ele. Só arrastar, segurar e arrastar esse número aqui. Diminuindo ele até preencher o vídeo. Se eu for demais, vai ficar uma borda preta, a gente não quer isso. Então eu vou subir um pouquinho até ficar bem perto da borda. Como você pode ver ao redor, tá encostando aqui na borda, mas não fica preto, tá vendo? E tá basicamente do tamanho certo. Ou você pode só escrever 50 também, se você tá com preguiça de usar o arrastador ali. Perfeito, com o tamanho do vídeo resolvido, a gente vai para a parte mais importante de qualquer vídeo, que é a decupagem. Decupagem, para quem não sabe, é basicamente cortar todos os silêncios do vídeo, que é essencial, e tirar todas aquelas frases que não fazem mais sentido pro vídeo. Talvez foi algum erro de gravação, talvez a frase seja realmente só algo ruim de se falar no vídeo, você vai tirar essas partes. A gente vai basicamente cortar o vídeo agora, a gente chama isso de decupagem. Para isso a gente vai ter 3 etapas. A primeira dela é selecionar qual parte do vídeo vai ser trabalhada em si. Então, por exemplo, nesse arquivo aqui que você recebeu, eu gravei 5 vídeos diferentes de Reels, seguidamente. Aqui eu quero separar primeiro qual deles eu vou editar. Então eu vou simplesmente achar alguma seção aqui, como você pode ver tem um respiro bem grande aqui entre essa fala e essa daqui, então provavelmente eu comecei um vídeo novo. Eu vou arrastar a minha agulha aqui pro começo dessa frase e vou assistir se é um vídeo que eu quero editar. Mas mesmo com isso, se você não sabe quais... Parece que não é um vídeo novo, né? Parece que é a continuação de outro vídeo. Então eu vou procurar aqui, vamos arrastar pra cá, vamos ver se esse aqui é um vídeo novo. Se você odeia passar horas com revisão, você não deve entregar o seu vídeo pro... Perfeito, isso aqui é um vídeo novo. Então eu vou vir aqui com a minha agulha, no começo dessa frase, e eu vou cortar aqui. Agora é importante que você tenha os atalhos certos para continuar essa edição, porque a gente vai usar muito atalho a partir de agora. Então você vai vir aqui em Edit, no seu Premiere, Keyboard Shortcuts,
Se você é um membro do canal, lá no nosso Discord, em recursos tem todos os downloads, tem esse arquivo aqui para você conseguir usar exatamente o mesmo teclado que eu, mas durante o vídeo aqui eu vou te mostrando quais eu vou usar principalmente. O primeiro que você tem que ter é o Add Edit. Então a gente vai digitar aqui Add Edit, e o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no Add Edit, aqui no ladinho a gente vai clicar até ele aparecer esse quadrado vazio e vai apertar Z, que é a nossa tecla de atalho que a gente quer para cortar. E vai dar OK. E aqui, na nossa agulha, a gente vai apertar Z. E como você pode ver, ele cria um corte exatamente onde está a nossa agulha. Se eu passar para o lado aqui, você vai ver que isso aqui gerou um corte. Então separou esse vídeo desse daqui. Se a gente arrastar, a gente vê que fica vazio. Se você quer editar exatamente o mesmo clipe que eu estou editando, é só você clicar aqui no azulzinho onde está o tempo do vídeo e digitar esse mesmo tempo. 00, 2 pontos. 07, 2 pontos. 48, 2 pontos. 07. E dá um Enter. Você vai parar exatamente aqui, se você seguiu as mesmas etapas que eu ali. Só apertar Z e você vai ter esse mesmo clipe aqui que eu vou editar. A gente pode selecionar esse clipe aqui de trás do corte e deletar ele, clicando Delete. Mas agora a gente tem que descobrir onde o clipe termina. Então eu vou assistir aqui o clipe até achar onde ele acaba, para eu cortar e a gente ter só esse clipe para trabalhar. Um hack aí para você. Se você quer assistir mais rápido o vídeo, em 2x por exemplo, é só você apertar L 2 vezes. Se você odeia passar horas com revisão, você não deve entregar o seu vídeo pro cliente no Google Drive, nem fudendo. Se você odeia passar horas em revisão, você não deve entregar o seu vídeo no Google Drive pro cliente, nem fudendo. Em vez disso, usa esse site. E não vou te falar do Frame.io. Você acha que eu sou o quê? Idiota igual você? O nome do site é Flask. Você sobe seu vídeo, copia o link e manda pro cliente. Quando ele acessar, consegue colocar revisões específicas com texto, desenhos e até mesmo gravando a cara feia dele. Certo, esse aqui é o fim do vídeo. Então eu vou cortar aqui bem no fim dessa frase. Vou deletar esse vídeo aqui depois do corte, e esse aqui vai ser o trecho que a gente vai trabalhar. Imagina se a gente tivesse usado todo aquele resto para então chegar nisso aqui, seria um desperdício de tempo. Outro atalho que você vai precisar para as próximas etapas, que é muito importante, a gente vai voltar aqui para essa aba, é o Ripple, que a gente vai escrever aqui, Ripple, Delete. E aí você vai colocar esse atalho no seu X, então você vai clicar aqui, vai apertar X e vai dar OK. E a gente vai usar ele agora. A gente vai clicar aqui nesse espaço vazio antes do nosso vídeo aqui que a gente cortou. Vai ficar branco quando a gente selecionar e vai apertar X. Isso vai arrastar todo aquele vídeo que a gente tinha pro começo da nossa timeline, basicamente para os 0 segundos aqui, pra gente conseguir trabalhar direitinho. Primeira etapa concluída, a gente separou o clipe que a gente quer trabalhar. Agora a gente tem que tirar os silêncios dele. Para isso, a gente vai usar uma ferramenta dentro do Premiere, não é plug, não é extensão. É uma ferramenta do Premiere que pouca gente conhece. Então a gente vai clicar aqui em Window primeiro. A gente vai clicar aqui embaixo em Text e vai abrir essa aba aqui. A gente vai colocar ela na mesma aba do Effect Controls, certo? Vamos fechar esse aviso aqui. Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho aqui da timeline. Aumentar um pouquinho o tamanho do projeto aqui para eu conseguir ver ele. Vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho dos effects, só para organização. E a gente vai vir aqui na aba de Transcript. A gente vai clicar aqui em Transcribe e vai esperar. Aqui em cima, no canto direito, a gente consegue clicar nessa barra de progresso redonda e ver qual é o progresso aqui, quanto tempo vai demorar para terminar. Então é só esperar por enquanto. Beleza, terminou aqui a transcrição. Você vai ver que agora tem um texto nessa aba aqui. Você pode arrastar aqui para ver o texto. E é literalmente o que você tá falando no vídeo. É uma transcrição disso. Agora, tem uma ferramenta aqui que corta silêncios pra gente, porque ele detecta esses silêncios. Você pode ver que são esses 3 pontinhos aqui. E ele fala, ó, 4.6 segundos de silêncio. Se você clica nele, ele até seleciona pra você aqui o silêncio. Mas não é isso que a gente quer. Deixa eu desselecionar aqui, igual a gente fez antes. A gente vai vir aqui nesses 3 pontinhos. Vai clicar aqui em Transcript View Options. E vai vir aqui, Minimum Pause Length, e vai colocar 0.20 segundos, e vai salvar. Agora, quando a gente clicar aqui nesse botãozinho de filtro, clicar em pausas, e clicar aqui em deletar, ele vai literalmente deletar todos os nossos silêncios. Então a gente vai clicar aqui em deletar todos. Delete all. Pronto, silêncios cortados aqui na nossa timeline, como você pode ver. Então agora, segunda etapa está concluída, sem silêncios no vídeo. Mas falta a terceira etapa, que é refinar. Então a gente vai ouvir as frases, se as palavras estão sendo cortadas direito, se tem algum silênciozinho pequeno entre os vídeos. Como você pode ver, se a gente der bastante zoom, tem um silênciozinho pequeno, mas vamos ver se a gente tem que cortar ou não. No começo tem um silêncio que a gente tem que cortar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é já ajustar esse comecinho aqui. Eu vou colocar a minha agulha aqui, vou cortar aqui. Vou selecionar esse vídeo de trás e vou apertar X para tirar ele. Então, a gente conseguiu já ajustar um silênciozinho. Vamos continuar fazendo isso. Eu vou assistir o vídeo. Se você odeia passar horas com revisão, você não deve entregar o seu vídeo pro cliente no Google Drive, nem fudendo. Se você odeia passar horas... Se você odeia...
Como você pode ver aqui, eu repito a mesma frase várias vezes, então a gente vai deletar essas duas primeiras, que é só uma repetição, e essa daqui eu provavelmente acerto, então vamos ver. Se você odeia... Eu apertei X, aliás, eu selecionei esses dois e apertei X para deletar. Se você odeia passar horas em revisão, você não deve entregar o seu vídeo no Google Drive para o cliente nem fudendo. Em vez disso, usa esse site. E não, eu não vou te falar do Frame.io. Você acha que eu sou o quê? Idiota igual você? O nome do site é Flask. Você sobe seu vídeo, copia o link e manda para o cliente. Quando ele acessar, consegue colocar revisões específicas com texto, desenhos e até mesmo gravando a cara feia dele. Esse vídeo tá uma bosta. Esse vídeo tá uma bosta. Aqui tem uma frase que a gente repete, então eu vou selecionar, apertar X. Esse vídeo tá uma bosta, mas comenta aí a sua salva e eu te mando o link da ferramenta no privado. Esse vídeo tá uma bosta. Como você pode ver, isso aqui também é tudo repetição, tentando acertar a frase. Eu vou selecionar e vou apertar X. Esse vídeo tá uma bosta mesmo, mas comenta aí a sua salva e você vai receber o link da plataforma no seu direct. Se você odeia passar horas em revisão, você não deve... Perfeito. A gente tem então aqui uma decupagem feita do vídeo. Terceira etapa concluída. Agora a gente tem que fazer um leve ajuste de roteiro, porque no roteiro desse vídeo aqui, eu queria criar o que você deve provavelmente já ter visto no Instagram, que é um loop. Ou seja, quando o vídeo termina, a frase já começa o vídeo de novo, daí a pessoa assiste 2, 3 vezes sem perceber. Então a frase que era para esse vídeo começar é: você não deve entregar o seu vídeo no Google Drive para o cliente. Então a gente vai achar quando eu começo a falar essa frase. Passar horas em revisão, você não deve... Aqui, você não deve entregar o seu vídeo para o cliente no Google Drive. Então eu vou colocar a minha agulha logo no começo dessa frase, eu vou cortar aqui, mas eu não vou deletar essa parte de trás. Eu vou colocar ela aqui no fim. Já vou te mostrar como isso vai funcionar. A gente vai simplesmente pegar esse corte aqui e arrastar ele aqui para o fim, encaixando ele ali com essa trava que vai ser ativada. Agora eu seleciono o vazio no começo, aperto X, e se a gente vier aqui pro fim, eu vou dar um play pra você ver, vai ser assim que a pessoa vai assistir. Ela tá assistindo, chega no fim. Se você odeia passar horas em revisão, você não deve... E o vídeo já começa na mesma frase, entendeu? É um loop. É infinito. Parece que o vídeo não acabou. Agora a gente vai adicionar os zooms, que são muito importantes para vídeos curtos. Para isso, eu vou vir aqui em Effect Controls. A gente vai usar essa aba aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar o nosso primeiro clipe aqui. Eu costumo colocar um zoom por corte. Então, por exemplo, aqui vai ter um zoom, aqui vai ter outro zoom, aqui vai ter outro zoom e assim por diante, por cada corte que foi feito. Então aqui no Effect Controls, o nosso primeiro clipe, a gente vai selecionar aqui Motion, que controla a animação do vídeo, o tamanho, a posição, a rotação, etc. E a gente tem que fazer um ajuste aqui, não é só colocar uma animação de zoom. A gente tem que usar essa cruzinha com um círculo para definir onde é o centro do nosso vídeo. Deixa eu te mostrar. Se eu arrasto essa cruzinha aqui e coloco, por exemplo, no canto, quando eu for aumentar o tamanho do vídeo aqui com a escala, com o scale, olha só, igual a gente fez antes, tá vendo que ele tá arrastando para esse canto o vídeo? Em vez de arrastar para o meio, deixa eu dar Ctrl Z. Quando a cruzinha tá no meio, eu aumento o tamanho e ele foca no meio. Aqui tem que tomar muito cuidado. O zoom sempre tem que ser no rosto da pessoa. Então a gente vai pegar essa cruzinha e vai colocar bem no meio do rosto, entre os olhos. Agora, todo zoom que a gente fizer vai ser sempre no rosto da pessoa. Sempre vai estar centralizado. Isso é muito importante. Então eu vou aumentar aqui o tamanho para a gente trabalhar melhor. Aqui onde tem essa divisãozinha eu vou arrastar para o lado também para a gente ter mais espaço. Essa daqui é uma timeline secundária. Se você arrasta ela, você também arrasta essa grandona aqui. Mas ela é para animação, então ela é bem mais precisa. E a gente vai começar a animar o nosso primeiro zoom. O primeiro zoom que eu quero fazer é indo de longe para perto. Então a gente vai vir aqui no Scale, que a gente já sabe que é de aproximar e distanciar. Vai clicar aqui nesse relógiozinho que tem. Vai ficar azul. Isso significa que ele colocou então uma marcação aqui. A gente vai arrastar a nossa timeline, a nossa agulha menorzinha aqui, até o fim, mais ou menos. Alguns frames antes de terminar o vídeo. Esse corte, pelo menos. E vai aproximar o tanto que a gente quer que aproxime. No caso aqui, eu quero mais ou menos uns 10 pontos a mais. Então a gente está em 50, eu vou botar 60. Mas não é só isso. Se a gente der play, já tem um zoom. Você não deve entregar o seu vídeo no Google Drive... Mas ele é seco, ele é reto, ele não tem nenhum tchan. A gente quer colocar algo mais profissional, mais suave. Então, a gente vai clicar aqui nessa setinha do lado do relógio e isso vai liberar pra gente uma nova opção de suavização. Como é que funciona isso daqui? Deixa eu puxar esse aqui pra ficar mais visível.
Aqui a gente controla o quão rápida é a nossa animação. Então aqui a gente tem uma marcação em 50, aqui a gente tem uma marcação em 60, o quão rápido vai de 50 para 60. É isso aqui que define. Como você pode ver agora, ele é uma linha reta, então vai lentamente de maneira estável. A gente quer que comece rápido e fique mais lento, de maneira profissional. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar aqui o keyframe da direita, que é esse diamantezinho. Vou pegar esse chicotezinho que tem, essa alavanca. Vou clicar nele, na pontinha, e vou arrastar para o lado. Na mesma altura. Até eu não conseguir arrastar mais. Tá vendo que meu mouse tá indo, mas não tá estendendo mais a alavanca? Significa que tá no limite. E eu vou arrastar essa alavancazinha para baixo, até ficar na mesma altura do finzinho ali. Tá vendo que tem um finzinho reto? Eu vou arrastar até ficar na mesma altura. Tá vendo que agora ele tá retinho aqui no fim? É assim que a gente quer. E aqui eu vou selecionar o primeiro keyframe, a primeira marcação. Vou pegar de novo o chicotezinho aqui, só que dessa vez eu vou arrastar também para o mesmo lado. Então eu vou deixar ele menor, não maior. E vou deixar ele aqui para baixo, na mesma altura da partezinha de baixo. Vou pegar o primeiro keyframe e vou arrastar ele todo pro lado aqui, até ele travar no fim. E esse daqui também, até travar no fim aqui. E a gente vai assistir do começo para ver como ficou. Você não deve entregar o seu vídeo no Google Drive. Tá vendo que agora ele começa rápido e aí fica lento? Bem mais suave. Você não deve entregar o seu vídeo no Google Drive para o cliente nem fudendo. Em vez de... Agora a gente vai criar o segundo zoom, que é ao contrário. Ele começa perto e vai para longe. Então a gente vai vir aqui no segundo corte. Vai clicar aqui para selecionar essa marcação. Mas a gente vai arrastar essa daqui para o fim, porque a gente quer que comece perto. Então a gente vai marcar aqui no começo 60. Ao contrário da última. Só que a gente vai fazer a mesma animação. Eu vou selecionar aqui. Vou arrastar para o lado e para cima. Antes era para baixo, agora eu arrasto para cima, né? Porque agora é o contrário. E aqui também eu arrasto para o lado e um pouquinho para cima. Coloco esse aqui no começo e olha só como fica. Nem fudendo. Em vez disso, usa esse site. E não... Só que tem um probleminha aqui. Você viu que deu um pulo? É porque a gente só ajustou aquela cruzinha no meio do rosto em um vídeo só. Então eu vou dar Ctrl Z aqui, até deletar esses keyframes. Ó, tá resetado. Dei Ctrl Z até aqui e parei. E a gente vai copiar e colar as configurações desse daqui nesses outros cortes. A primeira coisa que a gente vai fazer é clicar no botão direito aqui, nesse Motion, copiar. Aí a gente vai vir aqui no segundo corte, vai clicar com o botão direito, Paste, colar. A gente vai clicar no iconezinho azul aqui da animação e vai colocar o 57, né, da animação em 50. Pra resetar, tá do zero. E agora, como você pode ver, a cruzinha tá no lugar certo e a gente tá aqui sem animação pra gente conseguir fazer nossa própria animação. Eu não vou fazer isso em todos porque a gente vai simplesmente copiar e colar as animações. Então eu só tenho que fazer mais essa daqui. Vamos fazer de novo então. 50, a gente marca o frame, arrasta pro fim, marca aqui 60, que a gente quer que comece perto e vá pra longe. Arrasta aqui o chicotezinho pra esquerda, a alavanquinha. Arrasta aqui o chicotezinho pra esquerda. Bota tudo pra esquerda, bota tudo pra direita. Vamos ver como ficou? Você não deve entregar o seu vídeo no Google Drive para o cliente nem fudendo. Em vez disso, usa esse site. Perfeito, agora tá suavezinho, olha a transição. Em vez disso, usa esse... Bem suavezinho. Mas agora, como você pode ver, o primeiro clipe vai pra frente. O segundo vai pra trás. A gente literalmente pode replicar isso o vídeo inteiro. Então eu vou desativar aqui o Linked Selection, tá? E eu vou selecionar todos os cortes que vão ser o que vai pra frente, que vai de 50 para 60. Então, um sim, um não. Eu vou segurar Shift e vou clicar no próximo. Um sim, um não. Vou segurar Shift e vou clicar no próximo. Um sim, um não. Vou segurar Shift e clicar no próximo. Um sim, um não. Vou segurar Shift e vou clicar no próximo. E a gente tem aí metade selecionado. Eu vou clicar com o botão direito, Label, e vou colocar outra cor, uma cor que não foi usada no projeto ainda. Então a gente tem vermelho e azul, eu vou colocar um verde. Agora olha só que interessante. A gente pode vir aqui no primeiro, que tem a animação. A gente vem aqui no Motion, né? Dá Ctrl C de copiar. A gente vem aqui na timeline, botão direito, Label, Select Label Group. Ele vai selecionar todos os vídeos aqui da nossa timeline que tem a mesma cor. E a gente pode só colocar Ctrl V, que agora todos esses aqui têm a mesma animação. Tá vendo como é fácil? Vamos replicar aqui de novo. Então a gente seleciona o azul, que tem outra animação diferente. Vamos copiar o Motion, selecionar aqui e copiar.
botão direito no vídeo azul, Label, Select Label Group, Ctrl V. E aí, ele tá aí. Então vamos assistir em 2x de velocidade. Eu vou apertar L 2 vezes pra assistir mais rápido o vídeo pra você ver como ficou os zooms. Você não deve entregar o seu vídeo no Google Drive do cliente nem fudendo. Em vez disso, usa esse site. E não, eu não vou te falar do Frame.io. Você acha que eu sou o quê? Idiota igual você? O nome do site é Flask. Você sobe seu vídeo, copia o link e manda pro cliente. Quando ele acessar, consegue colocar revisões específicas com texto, desenhos e até mesmo gravando a cara feia dele. Esse vídeo tá uma bosta mesmo. Mas comente a sua salva e você vai receber o link da plataforma no seu direct. Se você odeia passar horas em revisão, você não deve entregar o seu vídeo no Google. Tá vendo como fica suave, rápido, macio de assistir? Os zooms estão concluídos. Agora a gente vai trabalhar na parte mais importante do vídeo em questão de resultado. Se essa parte aqui for mal feita, o vídeo pode ser basicamente descartado como inútil. E eu tô falando do gancho. O gancho é os primeiros 5 segundos do vídeo que definem se a pessoa que está assistindo vai continuar assistindo até o fim ou vai sair do vídeo e vai ir pro próximo. Então é muito importante que a gente prenda a atenção dela. E nesse tutorial eu vou te dar literalmente a fórmula que trouxe mais de 100, 200, 300, 1 milhão de visualizações em todos os últimos reels que eu postei. O gancho envolve algumas coisas específicas. Primeiro, a gente precisa de um texto destacado. Segundo, a gente precisa de uma imagem que faça sentido. E aí, a gente tem que colocar isso no lugar mais otimizado para o gancho. Antes de qualquer coisa, eu vou diminuir aqui o tamanho das camadas, porque eu não consigo ver muita coisa, então eu vou vir aqui na barrinha da direita, né? E eu vou selecionar a bolinha de cima e vou arrastar para cima. Na real, isso foi um pouquinho demais, vamos deixar um pouquinho mais grosso, né? Eita, foi isso que ela disse. A gente vai dar zoom só nesse primeiro corte aqui, que é só os primeiros segundos do gancho. Então esse primeiro corte vai ser onde a gente vai trabalhar, esse verde aqui. E a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o texto chamativo. É o título do vídeo. Para fazer isso, eu vou apertar T e eu vou clicar aqui no meio do meu vídeo. Isso vai liberar uma caixinha e agora você pode digitar livremente. Eu vou colocar aqui a mesma frase que eu falo. Nunca envie, ou nunca use, e daí eu vou apertar Enter para quebrar a linha, Google Drive. Certo? Como você pode ver, o texto está todo torto aqui, está jogado para o lado. Então a gente vai usar a aba Properties, aqui no lado esquerdo, que a gente colocou lá no começo. E ela dá uma opção de várias coisas que a gente pode fazer no texto, certo? Eu vou descer aqui, dá para ver várias configurações. Então eu vou diminuir aqui a aba do projeto para a gente conseguir ver mais coisas, né? Depois a gente traz ela de volta. E a primeira coisa que a gente vai fazer é arrumar essa posição dela. A gente vai clicar aqui, onde tem essas 3 barrinhas no meio, para centralizar o texto, como se fosse lá no Google Sheets, no Excel, no Word. E aqui embaixo, em Align and Transform, a gente vai clicar aqui no do meio também, para centralizar no vídeo. Certo? Perfeito. Agora a gente vai mudar a fonte. A fonte a gente clica aqui em Text. Eu vou colocar uma fonte que eu uso em todo vídeo, que é a Helvética. Vou selecionar aqui a que eu sempre uso. Como você pode ver, não mudou o texto, porque o Premiere tem uma função bem chata, onde você tem que selecionar o texto que você quer mudar a fonte, ou qualquer configuração. Então a gente vai vir aqui no texto e vai selecionar ele inteiro. E agora a gente vai vir aqui e colocar a fonte que a gente quer. No meu caso, é Helvética. Você pode usar qualquer fonte aí que você goste. Eu vou aumentar um pouco o tamanho da fonte aqui com esse arrastador aqui, para deixar um pouquinho mais visível, mais legível. E eu quero também que a linha de baixo seja mais perto da linha de cima. Então eu vou vir aqui, onde tem esse A em cima desse outro Azinho aqui, e eu vou arrastar até ficar bem perto. Desse jeito. Perfeito. Agora a gente vai configurar o texto em si, como é o estilo dele. E eu vou te mostrar como eu gosto de fazer. Então a gente vai deixar selecionado aqui, não sei porque ele desselecionou. O fio é a cor do seu texto, a gente vai deixar em branco, pode ser. O stroke é um contorno ao redor do texto, então a gente pode clicar aqui nele para ativar. Você pode ver que ele fica mais grosso ali, porque ativou o contorno e o contorno está branco. A gente vai clicar nesse branco e vai mudar a cor para preto, certo? A ideia aqui é deixar bem legível o texto, digamos que o cara tá lá no Samsung Pocket dele de 1 polegada, ele vai conseguir ler, mesmo de longe. A gente vai aumentar aqui o tamanho desse contorno, arrastando esse número aqui do lado. Não precisa ser muito grande, pode ser um 8 aí. A gente vai ativar aqui o Shadow, eu vou clicar nele aqui e vou colocar preto. Aí eu vou descer um pouquinho aqui a aba para conseguir ver mais opções. A primeira opção aqui do Shadow, da sombra, é a opacidade, então o quão transparente é a sombra. No caso, eu quero que ela seja bem visível, bem preta. Então eu vou deixar em 100. A gente pula essa segunda opção. A terceira opção é o quão distante ela está do texto, como você pode ver, ela vai para longe. Eu quero que ela fique bem perto, eu vou deixar aqui um 7, pode ser. A quarta opção é o quão grande essa sombra é, o quão estendida ela é. No caso, eu não quero que seja muito grande não, pode ser aqui um 3, mais ou menos. E por último, o quão suave a sombra é, então o quão borrada ela tá. No caso, eu gosto dela bem sequinha, então eu vou deixar aqui no 0.
E como você pode ver, assim fica o estilo do nosso texto. Se você quiser, eu já fiz isso em alguns vídeos, selecionar só alguma parte do texto, tipo Google Drive, e mudar a cor, dá para fazer isso. Você pode ver ali que muda ao vivo. Então se eu quisesse deixar aqui esse texto em amarelo, digamos, a gente pode botar aqui o amarelo. No caso, eu quero que o texto seja todo branco, então eu vou dar um Ctrl Z e vou deixar ele branco. E a gente vai ajustar a posição dele, então, para ser exatamente embaixo do meu queixo. Isso é uma regra de Hills, tá certo? Então a gente vai selecionar o texto. Aqui em Effect Controls, a nossa aba comprida. Aqui em Vector Motion, a gente vai selecionar em Position e vai mudar a segunda opção aqui onde está escrito 960. A gente vai arrastar um pouquinho para cima, até ficar aqui no meu queixo. E na timeline, como você pode ver, a gente tem essa layer de texto, agora ela é verde também. E eu vou cortar aqui o fim dela porque está passando para o segundo corte. A gente quer que seja só nesse primeiro, nesse verde. Então eu vou arrastar aqui o finzinho dele para o lado até travar aqui. Só que ainda falta a segunda parte da fórmula de gancho viral, que é a imagem. No caso, a gente quer usar aqui um ícone do Google Drive, porque é o tema do vídeo. Então a gente vai entrar aí no navegador, a gente vai para o Google e vai digitar aqui, Google Drive ícone. Eu venho aqui em imagens, venho aqui no primeiro, é transparente já, então eu posso clicar com o botão direito, salvar a imagem, normal. A gente vai salvar aqui nos arquivos do nosso projeto, mas eu vou criar uma pasta chamada imagens. Vou salvar aqui dentro, fechar meu navegador, e aqui no nosso projeto, eu vou aumentar aqui ele, vou também criar uma pasta chamada imagens, vou clicar 2 vezes aqui no espaço em branco do projeto, vou vir aqui na nossa pasta e trazer essa imagem do Google Drive e colocar ela na nossa pasta. Agora, a gente vai pegar aqui o nosso texto, nossa camada de texto, e vai subir ela uma camada. A gente vai simplesmente segurar o nosso botão e arrastar ele para cima, vai ficar esse espaço no meio. A gente vai fazer meio que um hambúrguer aqui, colocando a imagem do Google Drive, arrastando ela aqui para o meio dessas 2 camadas. E de novo a gente vai cortar o finzinho aqui arrastando. Como você pode ver, o tamanho está bem ruim. Então o que a gente vai fazer? Selecionar essa imagem do Google Drive, diminuir o tamanho dela aqui em escala, vamos simplesmente arrastar até ficar um tamanho legal. E vamos diminuir aqui a altura dela. Então a gente vai pegar a segunda opção aqui do Position, igual a gente fez antes, e arrastar para baixo até ficar em uma posição legal. É claro, nesses rios virais que eu te mostrei do meu Instagram, eu passo mais tempo fazendo os detalhes, botando efeitos, mas essa daqui é a base, é a regra, é o que eu faço para os meus clientes, por exemplo. E aliás, agora que você já fez o gancho, que é a parte mais importante, você já está pronto para fechar muito cliente, porque tem editor profissional que não sabe nem fazer isso. Quem é membro do canal, por exemplo, tem acesso a todas as aulas de como conseguir clientes, sabe disso. Que é muito fácil de conseguir cliente hoje em dia no mercado de edição de vídeos, principalmente para edição de reels, de vídeos curtos, porque os editores não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem de princípios básicos como esse daqui. Então quando você faz só um pouquinho mais que o mínimo, você já se destaca no mercado e consegue salários de 5, 6, 8 mil reais por mês, ou até mesmo mais. Se você quer ter acesso a todos esses cursos que ensinam como fechar clientes gringos, clientes brasileiros, como editar versões mais avançadas desse vídeo com mais efeitos e como se tornar um editor profissional de verdade, é só clicar aqui embaixo, do lado de se inscrever, no botão de se tornar membro e selecionar a opção discípulo. Aí você vai liberar todos os cursos, a nossa comunidade, todos os recursos que a gente tem na comunidade, vagas, oportunidades reais de clientes e muito, muito mais. Mas voltando aqui, vamos ver como ficou o gancho se a gente der um play. Você não deve entregar o seu vídeo no Google Drive para o cliente nem fudendo. Em vez disso, usa esse site. Perfeito, perfeito. Agora a gente vai colocar as legendas nesse vídeo. Se você assiste Reels, você sabe, não existe vídeo curto no TikTok, no YouTube Shorts, no Instagram sem legenda. Não existe. É uma parte muito importante. E eu vou te mostrar o jeito mais rápido de fazer elas com qualidade. Antes de qualquer coisa, a gente vai selecionar o nosso texto aqui que a gente acabou de fazer. Nunca use Google Drive. Vai selecionar ele aqui na aba Properties, tem uma abinha aqui em cima que a gente clica. A gente vai descer tudo lá para baixo e vai clicar aqui, Linkage Style. Vai clicar aqui no mais, Create Style, e vamos dar um nome para esse estilo de texto que a gente acabou de criar, com essas configurações que a gente acabou de definir. Eu vou colocar aqui, por exemplo, texto bonito. Pode ser qualquer coisa. A gente já vai usar isso daqui, guarda ele. Então agora a gente vai vir aqui em Text, na aba que a gente abriu antes, e a gente já tem uma transcrição do vídeo, então a gente não precisa fazer legendas à mão. O que a gente tem que fazer é transformar essa transcrição em texto visível no nosso vídeo. Para isso, a gente clica aqui em CC, Create Captions, vai abrir essa aba de configurações, onde a gente clica aqui para ver mais opções. Deixa eu subir isso daqui. E aqui que entra isso que a gente acabou de fazer.
Aqui em Style, a gente clica e coloca texto bonito. Agora as legendas já vão vir nesse estilo que a gente criou. A gente não precisa fazer isso à mão. Aqui a gente tem algumas opções de quantos caracteres cada legenda vai ter, qual é a duração mínima em segundos, quantas linhas vai ter. Eu vou te mostrar quais configurações eu uso nos meus rios. Primeiro, em Maximum Length in Characters, que é a primeira opção, eu coloco em 30. Eu arrasto aqui até ficar 30. Minimum Duration, eu boto 2 segundos. Então 2.0 aqui. E em Lines eu coloco Single. Com isso, a gente clica em Create Captions, espera ele criar, e a gente já vai configurar elas. Porque como você pode ver, ela tá gigante, tem 3 linhas e tá num lugar muito, muito baixo. Mas antes disso, a gente tem que ajustar aqui a duração, que é um detalhe muito importante. Primeiro, toda vez que você legendar com essa função, vai vir um pequeno errinho muito chato. Se você der um zoom aqui no fim do vídeo, bem no finzinho, você vai ver que a legenda termina antes do vídeo. Primeira coisa que eu sempre faço é ajustar isso daqui, porque me irrita muito. Então é só arrastar até dar a travazinha ali automática. Segunda coisa, a gente já tem um gancho com texto aqui, se a gente der um zoom. Por que a gente vai ter legendas junto? Não faz sentido. Então a gente vai deletar todas as legendas, selecionando e deletando, que estão aqui em um lugar que a gente já tem o texto do gancho. E a gente vai dar um zoom aqui e ajustar essa legenda aqui, que vem depois do gancho, né? Pra ela estar exatamente encaixando com o fim do gancho. Então acaba o gancho e já vem a próxima legenda, certinho. Certo. Com isso ajustado, a gente pode agora fazer a correção de tamanho aqui das legendas. Então eu vou deixar aqui minha agulha em cima de uma legenda aleatória. Vou selecionar todas elas, certo? Vou aumentar a minha aba de propriedades aqui, porque ela tá bem pequena, não consigo ver nada. E aqui a gente tem que ajustar 3 coisas. Primeiro, eu quero que todas as letras sejam maiúsculas, não pequenas assim. Então, aqui onde tem a fonte, aqui embaixo, eu vou clicar nesse TT, nesses 2 Tzão aqui. Eita, lá ele. All Caps. E aí você pode ver que elas ficam todas maiúsculas, bem mais aesthetic, mais assistível. Segundo, eu quero que tenham só 2 linhas de texto. Então eu vou vir aqui no tamanho da fonte e vou diminuir até ficar 2 linhas de texto e um pouquinho menor. Perfeito. E por fim, a altura tem que ser exatamente no queixo da pessoa. Isso é regra de Instagram. Vários estudos já mostraram que legenda no queixo é a regra para mais visualizações. Muito embaixo, além de ficar difícil de ler e acompanhar o rosto da pessoa ou o que a pessoa está fazendo, é cortado pelo próprio Instagram às vezes. Então tem que ser logo embaixo do queixo. Para isso, a gente vai pegar aqui Align and Transform, tem essa aba. Aqui onde tem essa zona, esses quadradinhos. A gente vai vir aqui, onde tem esse mousezinho, esse negocinho de ajuste. Na segunda opção, a gente vai arrastar ela até ficar embaixo do nosso queixo. Mais ou menos aqui. É, mais ou menos aqui. Opa, deu uma travada. Pronto. Só fiz de novo e deu certo. Não sei porque deu uma travada ali, ele foi para baixo. Com isso resolvido, a próxima etapa das legendas é essencial. Editor que pula isso aqui não é contratado por ninguém e é substituído fácil, que é corrigir a gramática. Então a gente vai assistir o vídeo do começo e ver se tem algum erro de gramática. Você não deve entregar o seu vídeo no Google Drive para o cliente nem fudendo. Em vez disso, usa esse site. E não, eu não vou te falar do Frame.io. Aqui o que eu tô falando é Frame.io, né, que é a ferramenta, é o nome do aplicativo. Então eu vou arrumar aqui. Como que eu arrumo a legenda? Eu seleciono a legenda que eu quero arrumar, aqui embaixo. Aqui na aba de texto, ela vai ser selecionada. Eu clico 2 vezes nela. E ele vai abrir esse editor aqui. Aí eu posso escrever, ajustar normal. Eu clico fora, clico aqui embaixo normalmente, e ele vai estar ajustado, como você pode ver aqui. Só que como eu aumentei a quantia de texto dessa legenda em específico, ele cortou. Ficou 3 linhas, porque não cabe todo esse texto em 2 linhas. Então o que eu vou fazer nessa legenda aqui em específico? Eu vou clicar nela, né, aqui na timeline, vou clicar nela aqui no vídeo e vou arrastar essa bolinha do lado até caber o texto. Aí, coube o texto. Então agora eu vou soltar. Perfeito. Vamos continuar assistindo e arrumar os erros. Eu não vou te falar do Frame.io. Você acha que eu sou o quê? Aqui tem um erro. Você acha que eu sou o quê? Então eu vou dar um zoom aqui pra gente ajustar isso. Você acha que eu sou o quê? Tem que estar em uma legenda. E na outra legenda, idiota igual você. Então a gente vai vir aqui. Onde que eu falo idiota igual você? Aqui. Nesse áudio aqui. Como você tá vendo, tem um espaço. Aí tem a segunda frase. Primeira frase, segunda frase. A gente vai utilizar uma ferramenta que pouco editor conhece agora. Você vai apertar Shift B
vai aparecer esse mouse estranho. Você vai selecionar esse corte aqui das legendas, esse corte que separa uma legenda e outra, e arrastar até esse lugar aqui que troca de frase. Pronto, resolvido. Agora é só a gente digitar as frases certas aqui para corrigir. Você acha que eu sou o quê? Vírgula. Aí na próxima legenda, a gente tira esse quê. Idiota igual você? Vamos ver aqui como ficou. Frame.io. Você acha que eu sou o quê? Idiota igual Tá travando um pouquinho que meu computador tá meio quente. você? Tá O nome do site é Flask. Você sobe seu vídeo, copia o link. Aqui tem um detalhezinho que muito editor vai ignorar. Mas eu gosto de chamar a atenção pra isso, que é quando a linha de baixo tem só uma palavra, fica muito feio, fica desbalanceado. Então eu vou selecionar essa legenda aqui e vou colocar. Você sobe o seu vídeo em duas frases separadas. Então você sobe, eu vou apertando aqui até ficar do jeito que eu quero a frase. Você sobe o seu vídeo. Fica bem mais bonito de se ler. Seu vídeo, copia o link e manda para o cliente. Quando ele acessar, consegue colocar revisões específicas com texto, desenhos e até mesmo gravando a cara feia dele. Esse vídeo tá uma bosta mesmo. Mas comentei a sua salva. Mas comenta. E aqui ele também coloca a frase errada. Eu vou colocar mas comenta. Vou quebrar a linha com Enter. Aspas. Yeshua salva. Aspas. Vamos ver se ele ficou certinho aqui. Perfeito. Mas comentei a sua salva e você vai receber o link da plataforma no seu direct. Se você odeia passar horas em revisão, você não deve entregar o seu vídeo no Google Drive para o cliente nem fudendo. Em vez de... Perfeito. Então, a gramática das legendas tá resolvida. E não estava planejado para essa aula colocar isso que eu vou te ensinar agora, mas eu tô com vontade de te ajudar, então eu vou te mostrar também como colocar animação nessas legendas, que pouco editor faz, e no mercado de Reels aumenta muito o preço que você pode cobrar simplesmente com um detalhezinho desse se você faz bem feito. Vou te mostrar as animações que eu gosto de usar nos vídeos dos meus clientes. Então você vai selecionar todas essas legendas que a gente acabou de fazer, vai vir aqui em cima em Graphics and Titles, e vai clicar aqui, Upgrade Caption to Graphic. Vai clicar. Você pode ver que as camadas que antes estavam azuis em uma camada separada, agora estão verdes aqui embaixo com todo o nosso conteúdo. Só para organização melhor aqui do projeto, eu vou selecionar todas elas e vou mudar a cor, igual a gente fez antes. Eu vou colocar aqui um rosa. Então isso é só para organizar. Agora a gente vai criar uma animação que a gente pode copiar e colar em todas essas legendas que vai ficar muito bonito. Lembrando, essa é a mesma animação que eu uso para os meus clientes, tá? Então eu vou dar um zoom aqui, vou selecionar a primeira legenda. Vou vir aqui no Effect Controls, vou selecionar aqui Vector Motion de novo, igual a gente fez antes, e eu vou mudar a cruzinha do círculo, igual a gente fez para dar o zoom no rosto. Eu vou arrastar entre uma linha e outra, bem no meio das duas linhas, bem no meio da legenda, literalmente bem no centro. Perfeito. Agora, eu vou clicar aqui em Scale, que é a escala, né, que aproxima ou distancia, no keyframezinho igual a gente fez o zoom. Vou pegar esse keyframe aqui que a gente acabou de girar e vou arrastar ele aqui mais ou menos pro meio. Pode ser aqui pro meio. Aqui no começo, então, a gente vai colocar um 75. E como você pode ver, já tem uma animação. Se eu passar aqui, ó, a legenda vai de pequena pra grande, certo? Pequena pra grande. Só que não é só isso que eu quero. Eu quero que ela pule e tipo, pop, 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 sabe? Um pulinho suave. Então eu vou abrir aqui de novo a setinha que a gente fez antes de ajustar a animação. Deixa eu puxar aqui só para vocês verem melhor, depois a gente vai voltar ele para trás. Eu vou pegar esse keyframe final e vou puxar a alavanquinha dele pro fim. Só que em vez de deixar retinho com o finzinho ali, que nem você tá vendo, eu vou puxar um pouquinho para baixo, bem pouquinho para baixo. Como você pode ver, não tá alinhadinho ali. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver. Aqui no fim, ó, do keyframe tem uma linha aqui que pula, tá vendo? Não tá retinho alinhado com a linha final. E aqui no começo, de novo, mesma coisa, a gente puxa tudo pra esquerda. Agora é só puxar esse keyframe aqui de volta pra cá. Vamos deixar esse aqui um pouquinho menor e vamos ver nossa animação. Vou dar um play aqui. Tem que ser um pouquinho mais rápido, eu acho. E aqui eu tenho que deixar um pouquinho mais pra baixo essa linhazinha aqui, porque tá muito seco ainda. Então eu vou puxar pra baixo pra você conseguir ver o efeito. E olha só como fica o efeito. Em vez disso... Tá vendo que ele dá um pulo? Em vez disso... Ele pula e volta. Pula e volta. Só que tá um pouquinho grande demais agora. Deixa eu ajustar um pouquinho isso aqui. Tem que ser bem, quase não notável. Em vez disso... Aqui. Em vez disso... Fica perfeito. Fica bem animado, bem dinâmico. Vou tirar o zoom aqui. Vou selecionar esse Vector Motion. Copiar. De novo. Botão direito. Label. Select Label Group. Pra gente selecionar todas as legendas que são da mesma cor. Ctrl V. E quando a gente for assistir...
Em vez disso, usa esse site. E não, eu não vou te falar do Frame.io. Você acha que eu sou o quê? Idiota igual você? O nome do site é Flask. Você sobe seu vídeo, copia o link e manda pro cliente. Quando ele acessar, como você pode ver, animadinho, rapidinho, perfeitinho. Agora a última coisa que falta é exportar. E eu já vou te mostrar como faz isso, mas eu queria te falar que esse vídeo aqui, esse tutorial inteiro, essa aula, não foi feita para te levar literalmente do zero para um editor que vai editar um vídeo ali de 10 mil reais em um dia. Isso é impossível. É só para te dar a base do que é possível fazer no Premiere em muito pouco tempo. Por exemplo, a gente fez isso aqui em 1h30 mais ou menos. Se eu estivesse editando no meu dia a dia, isso aqui eu faria em 10, 15 minutos. É muito rápido depois que você pega o jeito. Mas essa base é o que vai te permitir ir para os próximos capítulos. Você quer buscar uma edição para anúncios, você quer buscar uma edição para YouTube, para Reels. Essa daqui é a mesma base, você só vai adaptar o estilo de vídeo dependendo do mercado que você quiser. Aqui no conteúdo de membros do canal já tem algumas aulas ensinando outros estilos específicos, estilos de criadores famosos, de vídeos longos, vídeos curtos, anúncios, mais tutoriais de Premiere, como usar ferramentas, como baixar arquivos específicos e muito mais. Então, essa daqui é só a base da base da base. Literalmente, para você que está começando agora e quer ver, ok, eu consigo editar vídeos? Sim, você consegue. E você consegue editar bem se você seguir a aula certa, igual você fez agora. Então, vamos exportar o vídeo. Eu vou clicar aqui em Export, certo? Você vai mudar a sua tela aqui para essa aba de exportação do vídeo. O que você tem que saber de importante aqui, toda vez que você for exportar? Em File Name, você coloca aqui o nome do arquivo que você quer. Então eu vou colocar aqui vídeo editado, tá? Aqui em Location, você clica nessa aba azul e você vai colocar onde você quer exportar. No caso, eu quero exportar aqui mesmo na pasta aula de Premiere, que é a minha pasta de projeto. Vou salvar aqui mesmo. E aqui vem a coisa mais importante, que eu não vou complicar, porque literalmente eu conheço editor que faz 20, 30, 50 mil reais por mês e não complica mais que isso. É literalmente regra de mercado isso aqui, regra de indústria, tá? Simplesmente clica aqui e coloca esse preset aqui. Match Source Adaptive High Bitrate. Clica nisso e tá resolvido todos os seus problemas. Não precisa mexer em vídeo, áudio, não sei o que lá. Só deixa esse preset aqui que é o que todo mundo usa. Agora é só vir aqui embaixo e clicar em Export. Você tem que esperar essa barrinha ser concluída, mas aí vai aparecer lá na sua pasta o seu vídeo exportado. Eu quero que você faça algo bem interessante agora. Se você editar esse vídeo aqui, ou seja lá qual vídeo você editou aí, seguindo essa aula, posta no seu canal aqui do YouTube, coloca a hashtag Editify e a hashtag primeiro vídeo, que eu vou comentar no seu vídeo dando um feedback da sua edição, o que você poderia melhorar em seguida. E aí, é claro, só comenta aqui embaixo no vídeo falando que você postou pra eu ir lá dar uma olhada, beleza?